Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aí iniciando mais um Plano C Podcast. Hoje estamos aí na falta do Felipe, né? Vira e mexe acontece isso, né? O Felipe está aqui apresentando sozinho, ou eu estou aqui apresentando sozinho. É vida de pastor, né? Cada hora a gente está na correria, mas hoje o programa está muito top. E antes da gente já jogar para o convidado, eu quero convidar você a curtir, deixar seu like, compartilhar com todo mundo esse programa. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E nós temos 2 canais, tá? O canal principal, Plano C Podcast, e o canal de cortes, Plano C Cortes. Então vai lá, se inscreva também. Estamos no Instagram, estamos no TikTok, em todas as plataformas. Procura a gente aí, Plano C Podcast, beleza? Hoje nós estamos aqui com ele, um amigo de alguns anos. Alguns anos aí, eu não sei dizer ao certo, deve ter pelo menos aí uns 7 anos que eu te conheço, por aí. Cara, 6, 7 anos, né? Que por a gente aí. trabalhou junto, fizemos uma Matheus amizade. Sodré, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Matheus Sodré. Seja bem-vindo. Tamo junto, galera que assiste aí o Plano C Podcast. É um grande prazer estar aqui com você, né? Poder falar um pouquinho de mim, conversar com a galera que te assiste também. Com certeza já tem uma galera seguindo aí, né? E você que não conhece, segue também. Eu tô seguindo lá, ouvindo as histórias, né, de pessoas da nossa cidade, né? Histórias tão legais que compõem aí vidas de pessoas. E eu tô aqui para falar um pouquinho da minha também. Top. O Plano C Podcast é um programa que a gente fala que não é uma entrevista, é um bate-papo, né? Mas que a gente faça perguntas e tal, mas pode acontecer também de você fazer a sua pergunta pra gente também. É um bate-papo e a gente recebe gente de todos os lugares aqui. Sim. São 2 pastores apresentando. O nosso produtor também é pastor. Todo mundo é pastor nesse negócio. Numa igreja, mas a gente fala que o programa não é um programa cristão. Eita. A ideia não é ser um programa cristão. A gente realmente quer deixar com que todas as pessoas se acheguem até nós. Tem episódios aí que você vai ver a gente conversando com o pessoal que não é crente. Né? Não é cristão e tal. Importante é a história mesmo. Importante é a história em si. Pastores conversando com pessoas que ninguém imagina. Né? A gente brinca assim. Queremos sentar com um macumbeiro e conversar. Você já viu um podcast, um pastor entrevistando... Já, rapaz. Esses debates é bom, né? Não é nem debate, é um bate-papo. Chegar no nível de bate-papo. Que a pessoa tem de entendimento, né? Até religioso mesmo. A nossa ideia é essa, cara. Mas, igual, hoje, você tem sua história, tem a questão do milagre que você viveu, exatamente, né, cara? Tem seu ministério. Mas antes eu quero que você se apresente aí pra galera, fala um pouco sobre você, o que você faz... se apresente pro pessoal aí. Show! Então, galera, como o Max disse, meu nome é Matheus. Amém. Eu tenho uma história linda para poder contar para vocês daqui a pouco, mas hoje tenho 36 anos, né? Minha vida mudou, vai para 4 anos agora, né? Era de uma forma, eu passei a viver de uma outra forma, o pessoal vai entender também. E eu sou cristão, né? Sou pastor de criança, como é que é isso? Vocês vão saber. Na verdade, eu já fiz tantas coisas assim dentro da igreja, né? Já trabalhei com adolescentes, com jovens, e hoje eu trabalho com crianças e eu vejo que é o melhor ministério que tem dentro da igreja, a oportunidade de falar de Deus para a igreja de hoje, não a igreja do futuro. Na verdade, a gente sempre pensa que é a igreja do amanhã, as crianças são a igreja do amanhã, mas eu entendo que é a igreja de hoje, não é verdade? E eu e a minha esposa, sou casado com a Priscila, melhor mulher desse planeta, eu mandei a mensagem lá, é o amor da minha vida. A Priscila, como ela me ajudou nesses últimos tempos, né? Desde quando a gente casou, mas dos últimos anos para cá, como ela tem sido guerreira, né, do meu lado. Tem um filho também, tem o Enzo, 9 anos, um menino também, bênção de Deus, 9 anos, né? A gente estava junto lá trabalhando, falando bebezinho, você mostrando foto. Verdade. 9 anos. O Enzo nasceu em 14, então assim, a gente já estava trabalhando junto, né? E o Enzo já está com 9 anos também, um menino, bênção de Deus para as nossas vidas. E a minha família é assim, né? Estou já
indo para o 3º ano, liderando o Ministério Infantil da minha igreja. Eu sou da Igreja Família Viva, ali na Voldac, do Bispo Zé Elias, pastora Cláudia, pastor Chicão, meu líder, pastora Clauele, né? A nossa liderança ali na igreja são bênçãos na minha vida. Um parênteses aqui, pastor Chicão. Te aguardamos aqui, cara. Eu faço a ponte, Ele não sabe, mas eu acompanho ele nas redes, né, cara? Eu vejo Chicão, a palavra abençoada. Bênção. Então, eu vou entrar em contato. Você não, tem o eu contato faço dele, a ponte, meu discipulador. O próximo ele aí. cuida de mim. Amanhã mesmo a gente tem uma reunião e eu posso fazer essa ponte aí pra gente, pra você, pra trazer ele aqui, com certeza. Vai ser bem. Eles vão conversar de tantos projetos que ele participa, coisas legais aí. Top. Você falou sobre pastor de criança, né, cara? Tava conversando com você em off. Sim. Cara, eu sou nascido e criado na igreja. Exato. Você é nascido e criado na igreja, cara? Quando nasci, não, mas muito criança já. Né? Meus pais se converteram, eu já era nascido, mas na minha infância mesmo, bem pequenininho. Então, posso dizer para você que fui criado na igreja. Criado na Igreja Batista, me batizei na Igreja Batista, até conhecer o amor da minha vida. Aí eu fui para Família Viva. Ela era da Família Viva. Ela era, aí não teve como. Né? Eu não era envolvido assim. Normalmente o homem puxa a mulher, né? Mas é porque ela era envolvida e eu não. Eu era meio escorregadio. Já era de ministério e tal. Isso, ela era da dança, tinha toda uma responsabilidade já na igreja. E eu, como tava, eu mais frequentava, assim, e ela sempre me puxando, né? Eu fiquei uns 2 anos ainda. Ia lá na Voldac, e lá no meu bairro, lá em Santa Cruz, na Igreja Batista Missionária, lá o pastor Simeão. Aí eu ia lá, minha mãe me cobrando, né, cara? Eu ia de manhã na escola dominical lá, e à noite eu ia com a Priscila lá, e fiquei um tempo assim, até que minha mãe no meu pé sempre me cobrou, desde de novo, né? Eu tá na casa do Senhor, em nome de Jesus, dou graças a Deus a minha mãe que orava por mim, que me cobrava, me obrigava. Os pais, a galera não leva a sério isso, mas pai tem que cobrar, cara. Rapaz. Meus pais, domingo de manhã, já abria a janela umas 7h30 da manhã, assim, ó. Bora pra escola dominical. Bora. Mas você sabe o que mais me indignava, assim, mano, a respeito da igreja? Se não fosse pra escola dominical, nossa, entendeu? Então, mas o que mais me indignava a respeito da igreja, de estar na escola dominical de manhã, cara, a minha igreja é assim, é lá no ponto final de Santa Cruz, lá, não sei se você conhece. E a igreja que eu frequentava, cara, era de frente pro campo. E, cara, eu gostava muito de futebol, né, cara? E eu via lá os meus amigos, cara, jogando bola. Meu sonho era ser da Maranata. Lá na Maranata, um amigo era de lá, 1 hora de culto. De 7 às 8 da manhã, 8 horas ele tava lá no campo. E na minha igreja só tinha horário pra começar, filho. Não tinha horário pra terminar, não. Galera ficando, todo mundo do bairro. Eu olhava lá pro campo, a galera lá jogando. E eu lá dentro da igreja, desesperado, cara. Eu falei, mãe, eu não quero jogar bola. E minha mãe em cima de mim, me cobrando. E a minha infância ali, entrando na adolescência, era nessa vontade, né, de dar aquela... Mas minha mãe sempre... Eu perguntei sobre ser criado na igreja, porque eu sou da época dos tios, né? Da salinha? Da salinha. Rapaz. Tios da salinha. A gente tenta quebrar esse lance da salinha aí. Minha esposa também trabalha com criança. Meu irmão tem um ministério totalmente voltado para criança também. Gravou músicas para criança. Essa semana, né, no momento que a gente está gravando agora, está acontecendo a questão das EBFs. Isso, né? É um período de EBF. Então, tipo agora. assim, meu irmão sai ministrando para cima e para baixo nas igrejas. Legal. Tal. Mas eu sempre escutei falar dos tios da salinha, né? O tio das crianças, cara. Qual que é a diferença, e se existe uma diferença, entre o tio da salinha e o pastor de crianças? Porque eu vejo que não é em todas as igrejas que levam essa nomenclatura de pastor de crianças. Né? Ou só é uma nomenclatura ou realmente existe uma ordenação pastoral? Max, na minha denominação, lá na minha igreja, a forma com que o bispo Zé Elias enxerga o ministério infantil é no sentido de ordenação, né? De entender que você é o pastor, você é a pessoa que vai inculcar a palavra de Deus, liderar o ministério, orar pelas crianças, fazer o trabalho necessário, seja o trabalho que você faz lá com os adultos, a nível de pregar, de fazer as atividades, é o mesmo trabalho que eu tenho.
trabalho pastoral. As pessoas me chamam de pastor, as crianças me chamam de pastor. E assim, por mais que culturalmente, né, as pessoas chamem de Salinha, chamem de tio, às vezes eu me chamo de tio Mateus, vem cá no tio Mateus, mas espiritualmente falando, a função é pastoral. Pastoral. Né? Então, assim, por mais que nas igrejas, nos ministérios, você ser chamado de tio a nível de falar com as crianças na forma mais infantil, você ser chamado de tio, não tem problema nenhum. Né? Mas que as pessoas que deixam os seus filhos lá nas nossas escolas dominicais, nas salinhas, lá a gente trabalha com berçário, 0 a 2, maternal de 3 e 4, escola dominical e culto de 5 a 11 anos. É assim que a gente divide lá. E você fica responsável por essa galera toda? A gente toda? divide lá e eu sou responsável por tudo isso. Tem um casal, né, o Anderson e a Val, que são os nossos vice-líderes, que dividem, né, esse trabalho com a gente. Então, a gente lá acaba... nós somos uma igreja, cara. São quase 100 pessoas que ajudam a gente em letras lá, A, B, C e D, dentro do mês. Né? Nós temos culto terça, nós temos culto domingo de manhã, domingo às 16, domingo às 19, tendo que administrar essas letras, o cuidado com as crianças, lições, tem as nossos GCs lá, né, que os grupos de crescimento também para criança. Então nós somos uma igreja de crianças, tá? Cara, não é só eu nunca me botei um nariz de palhaço na boca, uma peruca colorida, não que isso não seja, né, são ferramentas para poder, né, falar com as crianças. Tem irmãs que fazem esse tipo de trabalho, né, eu sou mais, você me conhece, eu sempre fui mais na minha, mais sério, mas as crianças, graças a Deus, né, apesar do que a gente vai entrar depois a respeito do que aconteceu comigo, nunca foi um impedimento para que elas me vissem, e foi uma das coisas que eu fiquei com medo, né? Falei, cara, como é que elas vão me enxergar? Como é que elas vão olhar para mim? Você tocou num ponto importante, cara, que é esse ponto de você se enxergar como o pastor de criança. Como é que foi esse processo, cara? Tipo assim, como que iniciou isso? Que até então eu conhecia o Mateus cristão. Você sabia que eu era cristão? Cristão, sabia da igreja que você era, sabia que eram os seus pastores. Tínhamos amigos em comum, mas eu não sabia sobre o ministério em si, cara. Quando que começou, cara? Então, o Max, contar realmente o início do início, né? A minha trajetória na Igreja Família Viva ali, né? Bem no começo a gente começou a trabalhar com adolescentes, trabalhei 5 anos e pouco, pastor Mateus e pastor Anani. Depois o pastor Franklin foi para lá, para Voldar, que assumiu a rede de jovens, ele é a pastora Priscila. Nós trabalhamos com o pastor Franklin também quase 6 anos lá junto. E, rapaz, depois o pastor Franklin e a pastora Priscila assumiram um novo caminhar. Aí veio o pastor Chicão e a pastora Claueli para assumir a rede de jovens. Eu e a minha esposa ficamos à frente até da rede ali por não sei nem se chegou a 2 meses. E eles chegaram, assumiram o trabalho e nós ainda demoramos a nos adaptar ali, mudou, né, a liderança e tal, a gente ficou meio deslocado em algumas coisas, até por outros problemas que a gente teve, e acabamos nos afastando ministerialmente, né? Estávamos na igreja, mas bem devagar, e aí veio, né, o que aconteceu comigo, e eu me recuperando, né, do acidente e tal, o bispo me ligou. Eu nem andando direito eu tava. Aí me ligou, o telefone tocou, eu olhei lá, falei, Priscila, o bispo me ligou. Quando eu cheguei, já as chamadas já tinham... escutar a voz dele no telefone. Rapaz. A voz dele, cara, eu duvido que ninguém em Volta Redonda não conhece a voz do bispo, cara. Aí ele ligou pro telefone da minha esposa, né, cara? Falou, Mateus, tudo bom, cara? Eu preciso que você venha aqui amanhã. Isso era uma terça. A quarta-feira, 1h você tem como você vir aqui? Aí o coração já começa... Mas eu fiquei achando que era dar um testemunho, né, cara, na igreja, algo desse tipo. Aí eu
Você já tinha se recuperado. Eu estava num processo de recuperação. Foi dentro... que o meu acidente foi 19, final, né? Dezembro de 19, entrou 20. Aí a pandemia estava começando a dar uma maneirada nos casos e tal. E aí ele me ligou, pediu para eu ir na igreja no outro dia. Eu liguei pro Chicão, né? Eu falei, pastor, o que o bispo Zé Elias está querendo comigo, cara? Ele me ligou aqui e tal. Passou um tempinho, ele me retornou, que ele ligou pro bispo para saber se podia me falar. Né? Ele falou, Matheus, o negócio é isso, ele vai te chamar pro Ministério Infantil da igreja para você, a Priscila, pastorear. E eu, cara, eu sempre fui, não sei você, mas eu sempre fui um cara meio fujão, cara, de algumas coisas, assim. Inventavam umas desculpas, né? Meio Moisés, assim, né? Não que eu não tenho capacidade. Não, de vez em quando a gente eu, principalmente. Eu sempre fui um cara meio temeroso de assumir responsabilidades assim grandes, né, cara? Mas lá quando eu estava no hospital, na primeira semana ali que eu estava bem grave ainda, né? Fiquei em coma 2 dias ali. Aí a Priscila encontrou com uma mulher lá no hospital, minha esposa, que falou que Deus não tinha me recolhido porque o chamado que ele tinha para minha vida ainda não tinha se acabado, né? Aí depois disso tudo, aquele chamamento e aquele entendimento de, cara, você está aqui porque eu ainda tenho algo para fazer. E então eu não podia mais, eu não tinha nem argumento para negar. E falar assim, eu não quero ir trabalhar com criança, cara. Algo assim que eu nunca imaginei, apesar de já ser pai. E as pessoas que não trabalham no Ministério Infantil, das igrejas, às vezes pensam assim, eu preciso ter um chamado específico para criança, né? Só vou trabalhar, olha só para aquelas irmãs que, né, as irmãs têm um chamado específico. Não, cara. Lá na sua igreja, se o pastor te chamar para fazer qualquer outra coisa que não seja Ministério Infantil, a galera vai. Vai para diaconia, vai fazer outra coisa. Mas para o Ministério Infantil, ele entende que precisa de um chamado específico para criança. Mas ali são pessoas, cara. São indivíduos de pouca idade, né? Que você vai para ali, fala com ela, conversa com ela. Eu converso com ela, cara, igual eu converso com meu filho. Criança que conversa mais do que adulto. Que isso, rapaz? É cada história. E você tá lá pregando e ela conhece de Bíblia. Como é que essa criança sabe isso tudo? Minha filha tem 5 anos de idade, cara. E vira e mexe, ela me deixa bobo, cara. Sabe o que quer, sabe o que não quer. Aí vira pra ela assim, conta a história aí, fulano de tal da Bíblia. Mano, ela conta detalhes, cara. Exato. Detalhes, assim, Porque dessa forma que você vai falando, porque quando você prega para um adulto, você acaba metralhando, falando, com criança não, você vai pausado, você tá entendendo? Aí chega né, pelo menos, eu busco seguir muito por séries de palavras, né? Aí eu terminei uma série agora sobre Moisés, então a gente pega desde lá do início, né, quando é colocado no cesto e tal. Chega no outro domingo, eu já vou com aquele saquinho de bala, né? E já vou. Você lembra? O que foi pregado semana passada? E toma uma balinha, você sabe? Quem é a mãe de Moisés? E o que aconteceu? E a gente vai nessa progressão de palavras assim, ver o quanto elas assimilam, elas aprendem. E o resultado de você ver assim, cara, o trabalho está funcionando, o pastoreio está funcionando, é quando ela chega em casa. E o pai fala assim, poxa, pastor, meu filho me cobra para eu ir na igreja. Né? Eu não posso voltar porque o pastor está lá na série tal e ele vai premiar quem chega no culto, quem vai no culto. Né? É uma ferramenta legal para você que também trabalha com o Ministério Infantil, é fazer isso, gerar no coração dela a vontade de estar, cara, porque tem muitas famílias, né, que a gente vê lá que os pais vão por conta, né, das crianças. Trabalho nas ruas, de evangelismo, você fazer um trabalho com criança, vai juntando pais em volta, né, trabalhos, cantatas, enfim, vai os avós, vai todo mundo por causa da criança. E muitas igrejas, às vezes, né, não tem um trabalho assim organizado, bacana, coloca as crianças numa sala lá, para os pais assistirem o culto, e não é esse o intuito do Ministério Infantil, né, cara? Não é eu dar conforto para você sentar na cadeira e assistir a palavra, não. O seu filho está prestando um culto a Deus.
E se Cara, eu, como pastor, não tenho esse entendimento de gerar essa questão do culto, meu amigo, aí fica difícil. Você falou a verdade, né, cara? Muita gente tem esse pensamento que a salinha só serve para não atrapalhar o adulto assistir o culto, Exato. participar do culto. E, na verdade, não, cara. Não. Vem na mesma intensidade, né, cara? A criança também precisa cultuar, entendeu? Tá entendendo? O problema eu vejo muitas vezes quando a igreja não busca investir nessa área, né, cara? Isso. Não entende a importância do cuidado com a criança, de falar as crianças é o futuro, não, é o presente. Exato. Tem gente que está sendo alcançado pelo evangelho através do seu filho, né? Isso. Eu cresci servindo, né? E na adolescência eu estava vivendo tão profundamente com o Senhor que eu lembro que eu escutava muito aquela frase de que filhos de joelhos, pais de pé. Isso. E, na verdade, era o contrário. Era os pais de joelho e filhos de pé. Não, mas eu escutava muito essa frase. Era filhos de joelho e pais de pé. Por quê? 90% da igreja era só adolescente, 16, 17 anos e tal. E a galera queimando para Jesus, cara. Isso. E os pais vinham por causa desses adolescentes, cara. Então, você vê uma igreja que olha para as crianças e, pô, injeta Jesus ali na veia da criança. Pô, todo culto, né? Direto e tal. Cara, o que a criança fala para os pais dentro de casa, cara? Entendeu? Como que isso vai atingir o coração do pai, cara? Atinge, cara. Atinge poderosamente. Exatamente. E quando a igreja tem uma dificuldade de investir nessa área do cuidado com a criança, por falta do conhecimento em si, cara, é algo válido. Tipo assim, é temporário, a gente consegue resolver e tal. O negócio é quando a igreja não entende a importância. Exato. Entendeu? Não entende a importância. A igreja não entendendo a importância, o mundo entende a importância. Uhum. Então, e tá investindo pesado, cara. É muito difícil a gente disputar, porque eles fazem coisas voltadas para isso. Você vê homens aí, mulheres que fazem vídeo, investem em linguagens aí, às vezes subliminar, para atrair a atenção dos nossos filhos. Eles estão lá de cara no celular, principalmente pós-pandemia, né? Que os pais acabaram, preciso trabalhar home office, toma o celular, toma o tablet, e você não tem o controle mais. A gente que ainda tenta controlar, você tem filho de 5 anos, você sabe quanto eles gostam de celular. Meu filho gosta, tem um computador dele. Então, se a gente não tiver esse controle, não usar as ferramentas cristãs que a gente tem ali nos cultos, incentivar os programas evangélicos através da televisão, tanta coisa legal, tem Superbook, tem... Deixa eu abrir um parênteses, cara. Superbook, pra mim, é o melhor desenho cristão para criança, cara. Eu boto para minha filha, fazendo propaganda do desenho aqui. Mas, cara, a produção daquele ali muito bom, cara. O primeiro episódio, cara, falando sobre a queda do homem, cara. Chega até arrepiar. Cara, olha assim, os detalhes que eles dão assim. Minha filha, igual eu falei, minha filha dá detalhe por causa do desenho, cara. Superbook. Aí, às vezes, eu ia tentar contar uma história da Bíblia pra ela e tentar colocar num universo mais infantil pra ela. Não, papai, não é assim, não. Aí já querendo me consertar. Por quê? O Superbook trouxe uma seriedade pro negócio e a criança conseguiu captar. É muito bom, cara. Tem muita coisa boa, né? Usar a internet a nosso favor, né? Tem gente de Deus fazendo programações voltadas para as nossas crianças, só que precisa de mim como pai, você como pai, direcionar. Sim. Porque a internet, cara, ela vai direcionando, né, o algoritmo lá, vai aparecendo uma coisa, vai aparecendo outra, e ela vai ficando freneticamente viciada naquilo. E quanto tempo eu, como pastor, passo com a criança? Quanto tempo um pai passa com a criança? Quanto tempo sua criança passa na internet? Então a disputa fica difícil, né? Então, a todo tempo eu preciso inculcar, preciso falar de Deus. Eu tento sempre colocar no coração deles essa questão de quanto tempo você tem se dedicado, né? O dia são 24 horas. Né? Dessas 24 horas, quanto dessas 24 horas
E acaba sendo para a gente também, né? E elas, como tem mais tempo que muitos de nós, né, de buscar, também depende do pai ter em casa essa questão do culto doméstico, de estudar a Bíblia com as crianças. Então, cara, o papel nosso como pastor é importante, mas os dos pais também, que estão nos assistindo, os amigos aí que já são pais, você precisa se posicionar dentro da sua casa, com seu filho, com a sua criança, dê valor às tias da salinha, quem cuida lá do seu filho, né? Às vezes tem pai que chega lá para deixar a criança lá, se a igreja não tem uma salinha, ou se a igreja não tem como receber seu filho, o cara fica chateado, vai embora, né? Ou às vezes não dá um total valor a quem cuida do seu filho lá. Lembre-se que ele é um pastor sobre a vida do seu filho. Top. Cara, você estava falando sobre a questão do chamado, né? Voltar à questão do chamado pastoral. Sim. Essa semana eu estava pregando num lugar, ministrando, e eu falei sobre isso, que quando Deus ele tem uma chamada para alguém, né? Ele não está olhando simplesmente para aquela pessoa, mas ele está olhando para toda a linha geracional daquela pessoa. Sim. Né? Isso tanto espiritualmente como no natural também, né? Os meus filhos naturais, mas também os meus filhos espirituais, cara. Eu fico olhando aí você falando sobre do cuidado que você tem com as crianças. Você já parou para pensar, cara, nessa proporção, cara, você falou que quantas crianças você mais ou menos cuida aí por culto aí, a gente num domingo, eu tenho culto às 16 no formato de culto, né? E às 19. Às 16 eu tenho aí em volta de 30 crianças, e no culto de 19, 120. Você falou que está 3 anos trabalhando. 3 anos trabalhando. Então já a quantidade de crianças já passou pelo cuidado de vocês ali, toda a liderança, cara. Você já parou para pensar, cara, isso num futuro, cara, espiritualmente falando, cara, como que o trabalho de vocês pode atingir níveis tão gigantescos na vida de... Eu vou usar um exemplo da minha vida, né, cara? Criado na igreja, as tias da salinha, né, ensinou a base do que tudo que eu creio hoje, cara. Isso. Entendeu? Ensinaram e hoje eu estou ensinando minha filha. Minha filha vai ensinar os filhos dela e tal. Cara, como que isso vai se abrangendo, cara? Te dá a base de tudo, né? Aí Deus virou e falou assim, cara, eu não levei você porque eu tenho uma obra na sua vida ainda, cara. Aí você vê Deus colocando você para cuidar de crianças, cara. Né, cara? Cuidar do inícios de vidas, né? Cara. Eu iniciando uma vida nova e de alguma forma proporcionando um início de vida cristã, de base, de temor a Deus de muitas crianças. Se a gente parar para pensar assim, cara, em tudo como que Deus faz, né, velho? É loucura, né, cara? Na minha história, assim, a gente vai entrar nesse tópico aí depois. Vamos entrar agora. Agora, porque a gente já falou tanto assim do que como se Deus trata, faz em muitas questões. A gente tá falando do que você tá vivendo hoje, né, cara? Algo que talvez em 2019, cara, todo mundo, quando olhasse para você na situação que você tava, falasse assim, não, cara, por mais que alguém fosse usado por Deus, falasse assim, cara, eis que te digo, você vai ser isso, levantaria pessoas e falaria assim, não, cara, olha o estado que esse cara tá. Tá entendendo? Esse cara não vai ser isso daí, cara. Mas a gente tá de frente com o milagre hoje. Como eu falei, não quero falar do acidente, mas do milagre. Então vamos começar pelo milagre. Cuidando de criança, pastor de criança. Mas, cara, antes disso, como que foi o processo? O que você viveu? Conta pra galera aí. Então, né, deixar aqui pra galera a minha história, né? A mensagem hoje que eu carrego, uma mensagem de milagre, né? Do que Deus fez na minha vida. E é milagre mesmo, não é brincadeira, né? Não é historinha. Eu, dia 8 de dezembro, né? Exatamente, era um domingo,
como eu falei de futebol, né? Eu sempre gostei muito de futebol. Nesse horário eu estava de 7 às Tava 3. tava de 3 às 11 no dia. Você tava de 7 às Eu 3. estava de 7 às de 3 3. às 11. Telefone tocou. Ó, o mundo paralelo. Isso. Telefone tocou. Porque foi de manhã, o acidente foi de manhã. O Erli, eu estava trabalhando com o Erli no dia. O Erli era o seu líder. Foi meu líder foi muitos seu anos. líder. Telefone tocou e tal. E a galera falou, gente, Matheus sofreu um acidente. Eu falei, que isso, cara? Todo mundo parou. Tipo, um acidente, mas... tipo assim, até então, foi 2 dias depois que eu fui saber mais ou menos a gravidade, cara. Então, discorre um pouquinho. Enfim, era um domingo, né? Pela manhã eu tava de folga. Um time lá que eu jogo bola lá do meu bairro, nós tínhamos um jogo em Piraí, lá no bairro Varjão. E estávamos eu, mais 3 amigos, éramos 4 no total, né? Fomos no meu carro. E na minha cabeça, cara, eu sabia exatamente onde era ali, o bairro ali e tal, mas enfim, passei e cheguei até o posto ali do Mamão, na casa do Mamão ali, próximo ao Ambev, né? Parei meu carro lá, abasteci o carro, conversei com o frentista do posto lá para procurar saber, irmão, preciso chegar no bairro Varjão, tem um jogo lá. E falou, meu amigo, você passou bastante. Você vai fazer o seguinte, ou você retorna para o Piraí, ou você dá a volta lá na serra lá, né? E que é do outro, aí você pode vir pelo outro lado lá e você chega lá onde você, no seu destino. Aí, rapaz, eu resolvi ir por Piraí. Cheguei a descer assim, pegar a reta de Piraí, e eu falei, cara, eu vou acabar me enrolando mais entrando para dentro de Piraí, porque eu também não conheço, eu vou voltar pela serra. Aí contornei meu carro, assim, no canto da pista, voltei e peguei a Dutra, e assim que eu entrei na Dutra, uma viatura da Polícia Militar veio atrás do meu carro. Não sei se ele achou que eu estaria, né, fugindo de algo, enfim. Tocou o giroflex, eu encostei no acostamento, aí eu já estava perto da Ambev ali já tinha passado o posto, estava entre o posto e a Ambev, parei, meu carro, a viatura parou atrás, saímos todos do carro, né, eu e meus amigos, os policiais também, eram 2 policiais, saíram e ele me abordou, perguntou o que eu estava fazendo, assim, também ele estava tranquilo, né, acho que ele viu a placa do meu carro de Volta Redonda, abordou a gente, conversou com a gente com tranquilidade e tal. Falei, tô indo jogar bola, eu me perdi, tô indo pro bairro Varjão, vou retornar o carro e voltar e tal, o documento tá certinho, beleza. Aí eu abri, cara, a mala do meu carro para mostrar para ele que não tinha nada, tinha um Vectra na época. Na hora que eu fechei a mala do carro, eu me lembro de ter aberto os olhos, eu tava sentindo o Rio de Janeiro, ao lado da pista tem uma rua que leva para Ambev ali. Eu fui arremessado naquela outra rua, né? Quando eu abri meus olhos, minha perna estava toda quebrada. Meu amigo caiu alguns metros assim também com a perna toda ensanguentada. Um outro colega com o pé também bem ruim. E vendo ali aquela movimentação, né, dos meus amigos que foram chegando do time e tal, foi chegando socorro, chegou outras viaturas de polícia. Né, o policial que estava 1,5 metro assim de mim, vamos se dizer assim, o caminhão pegou ele, infelizmente ele veio a óbito ali no local. O outro policial conseguiu pular e um colega meu conseguiu pular, o guarda-reio ali. E aquela correria, esperando socorro, 1 minuto parece horas, né? E não sabendo da real gravidade do meu problema. Né, o Guilherme foi socorrido primeiro, foi para a UG, o Alex foi para a Barra, e eu ainda estava acordado, né? Não tinha desmaiado, estava ali mais que sangrando muito, estava acordado e conversei com o socorro ali da Dutra, pude falar que eu tinha plano de saúde, passei telefone da minha esposa. Caraca, mano. Passei telefone da CSN, tive todo esse diálogo ainda. Se não me engano, quem ligou lá para a área foi sua esposa, se eu não me engano. Então eu tive todo esse diálogo, cheguei lá na Sala Vermelha da Unimed, vi minha família e tal, e depois eu entrei em coma induzido, né? Fiquei 1 dia e meio em coma, meus rins pararam de funcionar ali naquele primeiro momento, e aí que a gente
entra a respeito do milagre que a gente estava falando, né? Porque a minha vida, cara, ela estava totalmente, de alguma forma, sob meu controle. Estava trabalhando, tinha minha família, as minhas escolhas, e de repente eu entrei nesse outro patamar de dependência. Aí a gente vê que nós não temos o controle das coisas. Quem tem o controle é Deus. Por mais que naqueles momentos ali de hospital, pessoas foram ali cuidar de mim, né, médicos, enfermeiros, né, muitas visitas, né, que gerou essa comoção na cidade, né, muitas pessoas ficaram sabendo do meu acidente. Cara, eu muitas lembro pessoas orando postagem por do mim. Facebook, foi assim, no momento do acidente, vídeo, eu cheguei a ver o vídeo do acidente. Isso. E as fotos, a galera no trabalho compartilhando e tal. E a gente custava acreditar, mano, porque A gente tava ali todo dia, né, cara? todo Trocando dia, ideia, cara, fazendo zoando. piada, conversando. Paçoquinha e tal. Que a gente acaba virando uma família, né, cara? Que são 8 horas Aí, junto de trabalhando. repente, mano, tipo assim, Matheus não tá aqui, Não mano. tá aqui mais. E literalmente a gente fica com aquele pensamento assim, cara, será que esse cara volta? Isso. Assim, será que ele sai dessa? A nossa fé como cristão, cara, é realmente querendo que você superasse essa situação, cara. Mas, tipo assim, as fotos, os vídeos, a gente fica assim, caraca, velho. Por mais que a esperança existia, o que era visível era catastrófico, né? Ele fala assim, poxa, Matheus deu ruim, né? A galera não sabe, né? Eu te falei, mas, pô, eu não te via pessoalmente desde essa época. Isso. 2019, trabalhando junto e tal. Eu falei, pô, cara, eu te vejo desde essa época. Então, hoje eu tô feliz demais, cara, poder compartilhar compartilhando essa história. Da sua história pessoalmente, cara. Porque a gente já conversou por telefone, já falei, pô, cara, Deus realmente, pô, faz isso e tal. Acompanhei isso tudo, mas, cara, é outra coisa ver você contando. Porque cada um falou de uma forma. Eu cheguei a ver vídeos e tal, mas você compartilhando, cara, a gente vê a grandeza do milagre, o cuidado de Deus pela sua vida, né, cara? Mas você ficou quantos dias no hospital? Fiquei 39 dias na Unimed ali. Dia 8 de dezembro, dei entrada. E passei esse período todo ali de cirurgias, né? Fiz 6 cirurgias, fiz 2 amputações na perna esquerda, quebrei todo o meu quadril, fiquei mais de 30 dias, né, com ferros aqui segurando o quadril, porque eu tive muita infecção, né, cara? Assim, a maior preocupação dos médicos era essa questão das infecções que estava acontecendo. Eu precisava tratar, para depois tratar quadril. Eu fiquei 9 dias ainda com a minha perna, tentando de alguma forma ali tratar e tal, mas foi necrosando, não tinha irrigação para poder, né, a perna ficar saudável ali, a sujeira do acidente, até que começou a cheirar mal e tal, mas eu meio que tinha já até Deus já falando, né, que eu iria perder minha perna. Mas a minha maior preocupação naquele momento, cara, era ficar vivo. O médico chegava, olha, eu preciso ficar vivo, doutor, eu não quero morrer, eu quero ficar vivo e tal. E por mais que o médico, ele não ia falar, né, tu vai morrer, você tá ruim e tal. Até essas questões de como a gente viu que o tamanho da gravidade do problema foi pós-acidente. Porque as pessoas não iam contar isso para minha esposa, para mim, Matheus, você tá enrolado e tal. Mas depois, pessoas da minha igreja que passaram ali, né, foram enfermeiras e de alguma forma até foram preparar minha esposa para um talvez óbito e viram assim, cara, meu médico já falou, menino, olha, Deus gosta muito de você, porque eu nunca vi pessoas na sua gravidade, né, meu quadril ele quebrou no meio, cara, ele abriu, minhas costas ficou toda preta de sangue, né, ali, e o médico chegar e falar assim que Deus, não sei nem qual é a religião dele, né, mas ver o tamanho dessa gravidade, eu sair dali vivo, né, por mais que eu
ter amputado a perna, mas isso não é nada. Né? O importante era eu sair vivo ali daquele momento. E realmente foi um milagre, né? Um milagre não só nesse nível hospitalar, né, cara? Sempre quando eu levo um testemunho a respeito do que aconteceu comigo, lá no livro de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 1, fala sobre o milagre da pesca ali, né? E tem todo aquele desenrolar da história. Jesus vê ali, né? O pessoal vem da pesca, aí não pesca nada, estão meio chateado, né? E acontece todo aquele milagre. E no final do milagre, o milagre foi tão grande que eles tiveram que chamar alguns barcos para poder participar do milagre, para o milagre chegar até eles. Então, assim, o milagre foi tão grande na minha vida, da minha família, que isso vai muito além da perda da minha perna. Né? Então, assim, Deus ele não faz, né, as coisas pela metade. Eu não entendo porque eu perdi a perna, mas e também não vou entender, né? Não vai falar foi por isso. Mas a gente vai vendo o quanto ele é misericordioso e o quanto ele é estratégico as coisas que ele faz, né? Porque para ele a perda de uma perna isso não vai mudar a minha vida, né? A nível de quem ele enxerga do Mateus, né? O Mateus sem uma perna, para ele eu sou um homem perfeito. Quem tem limitações é eu, que às vezes enxergo que eu sou limitado. Talvez as pessoas na rua me vê de prótese e ficam com pena. Pô, coitado desse menino tão novo e tal. Mas não vê a dimensão não tão novo assim mais, né? das coisas, tá entendendo? Eu querendo brincar no meio do momento sério. É que é amigo. Não tão novo assim, né? Ô, papai. Mas enfim, cara, Deus te deu perdas espirituais, né, cara? Exato. Você tá indo em lugares, cara, que antigamente você não iria, mano. Com certeza. Com as suas Provavelmente pernas, eu não você não estaria iria, vivendo você não ou sentado escolheria. aqui com você falando Entendeu? sobre o que Deus fez na minha Isso vida. que é mais lindo, cara. Se eu não tivesse acontecido. Portas que se abriram, que se eu tivesse no normal, com certeza eu não estaria vivendo. Então, assim, cara, eu vi um restaurar na minha família, a nível de relacionamento do meu pai com as irmãs. Ele não conversava com as irmãs, tinha 9 anos. Uau. E a minha sogra, né, mulher de Deus também, Deus incomodando ela a respeito de perdão. Ela falou assim, aí ela conversou com o irmão dela no Rio de Janeiro também e falou, olha, Deus está falando sobre perdão, conversa com Mateus, vê o que está acontecendo e tal. E não era algo para mim, era algo específico, mas dentro do milagre que Deus tinha. Então, outras pessoas precisavam... Você foi canal, né, cara? Canal de vida para minha família, restauração. Meu pai retomou o contato com as irmãs dele, Deus restaurou algo lá. Meu sogro, ele não frequenta a igreja, assim, igual a gente, mas ele pôde presenciar coisas lá de oração, igual eu te falei que o meu rim parou, e eu ia entrar já no processo de hemodiálise, e o pessoal, vamos orar. E coisa assim, cara, de orar e especificamente para isso, e eu consegui urinar, mesmo desacordado, mas consegui urinar, e meu sogro vê como é poderosa essa questão da oração, de chegar amigos dele lá no hospital. Meu sogro é policial militar, aposentado, né, reformado, e chegar amigos dele lá e o filho está internado. Ele fala assim, cara, me dá o nome do seu filho que o pessoal ali está orando, e eu presenciei, tá entendendo? Doideira, cara. De orar e funcionar. Então Deus ali, com as pessoas que acompanharam a minha família ali no hospital, ele fala assim, cara, eu nunca vi família acompanhar alguém igual vocês acompanharam aqui. Então Deus ele faz algo muito maior do que a gente, com a cabeça limitada que a gente tem, né? E hoje ver o que eu estou vivendo, tanto ministerialmente falando, de Deus ter guardado a minha vida porque ele tem algo maior a fazer através de mim, né? A gente pensa muito limitado das coisas, né? Mas eu trocando essa ideia aqui, você vendo de onde saiu e até o patamar que está, essa crescente, isso faz parte do milagre. E, né, eu estar aqui contando para a galera que te assiste, né, espero que você... o problema que você estiver passando, seja qual for, seja de saúde,
seja na sua família, seja em qualquer coisa, Deus ele tem um milagre. Né? E, cara, e tudo é processo. Né? Eu li um livro de um pastor, um reverendo americano, fala no início do livro, ele fala sobre essas questões de processos, né, cara, que a gente vai passando na nossa vida, dos processos difíceis e tal. Ele vai contando, né? Ele era já um pastor conceituado lá. Ele começa a ter uns problemas pessoais e ele começa a se questionar, né? De, poxa, eu passei por isso, vivi isso, tantas questões com Deus, e eu ministrei cura nas pessoas, e eu fiz isso, mas não está acontecendo comigo. Aí ele começa a fazer um paralelo contando, né, a respeito do processo de como o vinho é feito. Eu não sei se você já viu um vídeo e tal, você vê que o vinho, para ele ser feito, as pessoas jogam as uvas naquele negócio redondo assim e começa a pisar em cima, né, cara? É um processo feio, né? A pessoa pisa, parece sujo, parece estranho, parece esquisito, mas eu e você, a gente não entende de produção de vinho. Você olhava assim, cara, eu não vou tomar desse treco aí, porque, né? Não é um processo que eu entendo. Mas para quem é um bom entendedor de vinho, para quem entende de processo, de como é feito o vinho, é um processo que precisa ser feito. Porque não tira o melhor suco se não tiver esse processo. E eu vejo na minha vida que o processo foi doloroso, né? Precisou cortar algo, né? Mas para tirar o melhor do que eu posso dar, para tirar o melhor de mim, para eu chegar onde Deus quer que eu chegue, para que Deus fizesse um milagre não só na minha vida, na vida daqueles que andam próximos a mim, ele me espremeu dessa forma e tem tirado, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, não para mim, não, o melhor suco, né? Então, para você que está passando por processos na sua vida difíceis, né? Eu não sei, mas Deus conhece o seu coração e você sabe. Suporte, né, cara, o processo. Suporta que Deus vai tirar o melhor. Assim que como Deus tem tirado, tem muito mais para tirar. A vida é cheia de processo, né? Cheia de processo, não tem como. Mas Deus, ele sempre quer o melhor da gente, né? Top. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Feliz realmente em compartilhar desse momento contigo, cara. Sério mesmo, sério mesmo. Ver o que Deus consegue fazer nas nossas vidas através de um momento que nos traz dor, cara, é algo estrondoso. E como a minha história, assim, cara, demais. Assim, como às vezes eu sou chamado para ir na casa das pessoas, poxa, olha, um amigo perdeu a perna e ele tá mal, não sabe o que fazer, você tem como você ir lá? Você tá entendendo que através da minha vida, igual às vezes eu vou fazer uma atividade física, vou na academia, né? E só de eu estar lá e as pessoas olharem para mim e elas mesmo, assim, cara, às vezes com pena, o que aconteceu e tal, mas é uma motivação para ela ver assim, cara, aquele menino pode, eu também posso. Então eu sirvo de inspiração para as pessoas. Né? Tem um testemunho muito legal que eu gosto de contar, até lá do Ministério Infantil. Né? Eu cheguei num culto e tinha um menino lá e, cara, ele não tinha pelo nenhum no corpo, nada, zero. Criança, devia ter 6, 7 anos, zero, nada, não tinha sobrancelha, cabelo. Caramba, mano. E eu olhei, né, cara, eu entrei pela porta do templo assim, ele já estava sentadinho. E eu senti assim, o Espírito Santo falando comigo, para eu levantar, eu estava com a calça assim, igual que eu estou vestindo, levantar e deixar a minha perna à mostra. Entrei, levantei, fui lá, fiz o culto e tal. Passou alguns dias, uma irmã que cuida da família lá me chamou e falou, olha, o Mateus, aquele menino e tal, assim. Eu falei, então, ele chegou em casa e falou que ele era daquele lugar ali, que ele se sentiu muito bem recebido naquele lugar. Porque o pastor que estava lá pregando era diferente igual a ele. Então, ele se sentiu aceito, né? Por mais que criança não tem muito filtro, né, cara? Uhum.
Agora eles chegam em mim e falam que não gostou ou que gostou. E a gente, beleza, vamos mudar, vamos fazer diferente. Isso não constrange, não deixa a gente mal. Às vezes uma crítica de um adulto, às vezes te deixa mal, né, cara? Chega e fala assim, olha, eu não gostei e tal. A gente, pelo menos eu me sinto mal. Mas com a criança, não. Você vê que você mudou ali, para ela tá tudo beleza. E aquele menino chegou e viu em mim, por ser diferente, ele também, mas que existia alguém no ambiente que era diferente, não igual a ele, mas diferente aos olhos das pessoas. E ele, pô, aqui, beleza, né? Tô em casa, né? Aqui tem alguém com algo diferente igual a minha pessoa. Bacana, né? mano. Então, graças a Deus, ele tá lá, a família também tá lá. Né? Hoje a família até tem nos ajudado lá no ministério. Então, você vê até onde isso chega, né, cara? A nível de salvação, demais, de trazer para as pessoas se sentirem bem dentro da casa do Senhor. E hoje mesmo, né? Hoje eu uso uma prótese, graças a Deus consegui comprar, né? Que me ajuda. Vim aqui, vim andando, vim dirigindo meu carro, né? E Deus tem feito grandes coisas, né? Espero que essa história, espero que o seu podcast também chegue, né? A muitas pessoas. Né? O objetivo, com certeza, do seu coração é levar a palavra de Deus. Com certeza. Né? Não é ficar rico, se ficar, que benção. Né? Mas eu tenho certeza que você tem administrado aí seu trabalho, seu ministério, o podcast aqui em si. Né? Quero agradecer também ao pastor amigo aí que infelizmente não está aí, mas um abraço a ele, o trabalho que vocês têm feito aí tem alcance, né? O Brasil, as pessoas, que a minha história chegue até longe aí. Amém. Cara, já que você já entrou nas partes finais, né? Não, vamos conversar, não quero terminar não, tá tão bom. Até a última parte, que é a parte mais importante. Sim. Eu espero que você não esqueceu. Não esqueci, não. Ah, meu Deus do céu. Cara, a gente tem aqui a questão do presente inútil, cara. Exato. A gente copiou isso dos outros. Só que a gente copiou de um jeito mais elegante, né? No outro programa lá do Indivíduo, é feito no início, a gente faz no final. Show. É diferente. Querendo ou não, é diferente. E é para ser um momento, pode ser um momento descontraído, sério, para zoar, sei lá, mas é presente inútil. Teve gente que deu presente útil. Eu trouxe um inútil. Assim, vai ser inútil para vocês, claro, né? Para mim, né, como a gente chegou a conversar antes de vir para cá, Matheus, você traz um presente inútil, mas às vezes pode ter um valor para você, mas que seja inútil, né? Então, eu trouxe aqui um presente inútil. Que trem é esse aí? Você não sabe o que é isso? Eu não sei o que é isso, não, velho. Pra mim é um paninho que estica. Então, esse paninho que estica, cara, né, é um pós-acidente, né? Eu precisei usar... Ele é maior, né? Eu não trouxe o pedaço todo, trouxe parte dele. Mas ele usa... Pra ficar mais inútil ainda. Ele era usado, cara, para passar essa faixa na minha perna, né, que foi amputada, como uma preparação para a prótese que eu iria usar futuramente, né? Então, é um pedaço de algo que naquele momento causou dor, né, incômodo, doeu, mas me preparou para os passos próximos que eu tomaria na minha vida. Né? Então, é um presente, né, que tem um valor para mim, de uma lembrança de um momento dolorido, mas que eu passei, né? E hoje eu ando por aí e é um presente para vocês aqui. Pra gente é inútil, para vocês, mas ele é bem bastante significativo. Exato. Significativo, profético. Porque... pode ser um início de novos caminhares do plano C, né? Do podcast, de chegar a outro patamar, né? Passando de um processo para outro, né? Assim como foi na minha vida, que esse pequeno pedaço de pano inútil, que para mim em algum momento foi útil, né? Hoje não é mais útil, mas foi, né? E talvez hoje para você ele é inútil, mas em algum momento você vai olhar para esse pano e vai falar, rapaz,
aquele plano do Matheus lá foi útil para mim. Hoje é útil. Não, ele tá vindo ungido, rapaz. Que me faz lembrar Tá vindo ungido. de um novo patamar. Não, Amém. talvez não seja aqui no plano C, talvez seja nos sonhos que a gente compartilhou antes de começar aqui, nas escolhas que você vai tomar futuramente, né? Naquilo que você tem para o seu ministério. Amém. Lembrando que sempre a prioridade de todas as coisas É o reino. é o reino de Deus, né? E Com eu, certeza. para chegar nessa concepção de ter a minha vida totalmente controlada, às vezes a gente luta, né, cara? A gente vai na força do nosso braço, pela nossa carne, pelas raízes que a gente tem, que a gente precisa vencer e podar todos os dias. Mas o controle das coisas está sempre na mão de Deus. Com Não certeza. queira lutar com as suas forças, não, que vai dar ruim. E eu tenho tentado todos os dias me entregar mais, né? Sabendo que Deus tem muito mais para a minha vida nessa longa estrada que a gente tem aí a partir de agora. Amém. Mano, Amém? obrigadão, tá? Que isso. Quero te ver mais vezes, cara. Amém. Demoramos muito tempo a se ver. Verdade. Marcar uma resenha, conhecer cara. sua família, você vê o Enzo como é que tá. Receber os caras. Priscila. Foi prazeroso realmente ter esse tempo contigo, cara. E realmente tô saindo daqui edificado por Deus pelo Amém, teu cara. testemunho, cara. Sério mesmo. Amém. A gente brincou, mas eu tô falando sério. Não, Tô amém. falando sério aqui. Amém. Porque é bom, cara, saber do cuidado de Deus para as nossas vidas. E, cara, testemunho é para isso, cara, para edificar a vida das pessoas. Exatamente. E hoje eu saio daqui totalmente Testemunho, edificado. né, cara? A gente precisa testemunhar, né? Deus faz, falar, né? Jesus fez tantos milagres na Bíblia e o retorno era sempre, né? Vai, fala o que aconteceu, né? Testemunhe do meu nome. E a gente, às vezes, tem tantos milagres, às vezes, diários que acontecem com a gente. Eu sei que esse testemunho foi um testemunho de vida, um testemunho grande, algo que mudou a minha vida. Mas são muito inúmeros, né, cuidados que Deus tem com a gente diariamente, que a gente precisa testemunhar, precisa falar, o mundo tem pregado e falado tantas coisas, né? O pessoal não tem limite para poder falar de tantas coisas inúteis na internet, né? E às vezes as coisas úteis que a gente precisa ver, a gente está tão acelerado. Um vídeo, às vezes, de 10 minutos, a gente não consegue assistir, né? Passa uma música inteira, você não consegue ouvir. E a gente, às vezes, precisa parar, centralizar naquilo que Deus quer, priorizar as coisas de Deus. Amém? A gente está entrando para um patamar que a gente precisa priorizar ainda mais. Top. Então, mano, brigadão mesmo. Que isso, eu que agradeço. Agradeço a galera do Plano C aí, que está nos assistindo. Galera aí que fez esse espaço lindo aqui, tá por trás das câmeras aí. Serginho, um abraço pro Serginho, tá ali, dando aquele sorriso especial, me recebeu super bem aqui. Que Deus possa abençoar a vida, sua família, seu filho, Serginho também. Amém. Em nome de Jesus. Show de bola. Galera, esperamos você no próximo Plano C Podcast. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com todo mundo. Valeu, tamo junto, Deus abençoe.